Fala aí, galerinha da 602, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em casa, que vocês e seus familiares não estejam tomado nenhum susto, não tenham tomado nenhum susto e nem tenha nenhuma notícia ruim, tá bom? Logo, logo a gente está de volta na escola, mas até lá, nossa aula é online. Então vamos prestar atenção porque na aula de hoje a gente vai falar sobre mínimo múltiplo comum. A ideia é trabalhar o conceito de múltiplo de um número natural e utilizá-lo para resolver problema. Peguem o livro da página 100 à página 103. Bom, galera, a gente já falou disso, digamos que a gente já deu as primeiras pinceladas quando a gente começou a falar sobre múltiplos. E nesse próximo slide a gente tem a ideia do que é o múltiplo de um número. Múltiplo, chamamos de múltiplo de um número natural, todo número que surge a partir de uma multiplicação entre dois valores. Então, considera uma multiplicação qualquer. Eu dei três exemplos: 2 vezes 7, 3 vezes 8 e 6 vezes o 9. A partir desses três exemplos, considerando uma multiplicação qualquer, o resultado é múltiplo dos dois que efetuaram anteriormente. Então, 2 vezes 7 dá 14. 14 é múltiplo de 2 e 7. 3 vezes 8 dá 24. 24 é múltiplo de 3 e 8. Tem um detalhe nesse caso aí, porque o 8 não é um número primo, ele é um número composto. E 8 é múltiplo de 2. Então, consequentemente, o 24 é múltiplo do 8 e é múltiplo do 2, porque 8 é múltiplo do 2. Entenderam? Então, aí a gente tem toda essa ideia do que é múltiplo. Múltiplo é o valor que nasce a partir de uma multiplicação. Bom, e aí entra uma próxima ideia que é em relação a múltiplo comum. Deixa eu tirar minha cara aqui para a gente poder enxergar melhor. Já já eu volto. Bom, falando um pouquinho sobre múltiplo comum. Chamamos de múltiplos comuns os números que são múltiplos de dois ou mais valores ao mesmo tempo. Quando a gente observa esses valores ao mesmo tempo? Bom, eu comecei com esse exemplo, vou pegar minha caneta, eu comecei dando os exemplos do 4 e do 6, certo? Comecei lá do 4 e do 6. Foram os meus primeiros exemplos. Então, vocês podem observar que aqui no 4, deixa eu circular aqui, ó, esses carinhas é o do 4. A gente tem todos os valores da tabuada do 4, pelo menos até o sexto valor. A gente tem 0, tem 4, tem 8, tem 12, tem 16, tem 20, tem 24. Ou seja, a gente está seguindo a tabuada do 4. Por quê? Porque a tabuada de um número é nada mais nada menos do que os múltiplos desse número. Ali embaixo, a gente tem os valores da tabuada do 6. A gente tem 0, 6, 12, 18, 24, 30 e segue infinitamente. 36, 42, 48, 54 e assim por diante. Ok? Pois bem, classifico como múltiplo o número que se repete tanto na primeira tabuada quanto na segunda tabuada. E se forem três números? Ele tem que se repetir nas três tabuadas. Então, observa que o primeiro a se repetir é o zero. Só que o zero a gente não vai dar muita atenção para ele não, tá, gente? Ele é um múltiplo comum? É um múltiplo comum. Só que a gente não dá muita ideia para ele porque ele é o ponto de partida, certo? Então, assim, não dá para considerar ele como o menor múltiplo comum porque ele é o início. Ele é o início de tudo, tá bom? Então, os próximos múltiplos comuns quem são? 12, 24, é porque acabou, mas se continuássemos teríamos o 36 e assim por diante. A interseção entre os múltiplos de 4 e 6 está escrito aqui embaixo. 0, 12, 24 e assim por diante. Tá bom? Do lado de lá, a gente tem essa mesma interseção entre 5 e 2. Mas eu não quero comentar essa interseção do 5 e do 2, não. Eu quero comentar essa daqui de baixo. Ó. A interseção, que é os múltiplos do 3 e do 6. Se você parar para pensar, se você olhar com carinho, você vai descobrir, deixa eu pegar uma caneta de uma cor diferente, você vai descobrir que o 6, eita, não está funcionando essa partezinha. Você vai descobrir que o 6, ele é múltiplo do 3. Aqui, ó. Olha o 6 aqui onde ele aparece. Ele aparece na tabuada do 3. O que significa isso? Significa que todos os valores que são múltiplos do 6 também serão múltiplos do 3. Ou seja, a interseção é a tabuada do 6, ok? A tabuada do 6 inteira, sem exceção, tá bom? Então, vocês podem olhar aqui embaixo que eu coloquei de vermelho todos os valores do 6 e eu repeti eles na interseção. Show de bola, gente?
Então vamos lá, vamos mudar a página. Muda. Eita, tem que tirar a caneta. Esqueci desse detalhe. Mínimo múltiplo comum. O que seria o mínimo múltiplo comum? Vocês vão observar que eu coloquei as letras M e MC em vermelho. Por quê? Porque o mínimo múltiplo comum ele é abreviado para M e MC. A gente utiliza as iniciais aí para a gente poder falar, certo? O cálculo do MMC consiste em encontrar o menor múltiplo comum, excluindo zero, entre os dois valores, ou mais, né? No caso, a gente só está colocando com dois valores, mas pode ser que tenham mais. E aí a gente tem duas opções. A primeira opção é estudando a tabuada desses valores, certo? Que não está errado, a gente pode colocar a tabuada de todos eles. Então, eu pego ali a tabuada do 4, eu pego ali a tabuada do 10, e aí a gente vai estudando a tabuada dos valores. E a segunda opção é você fazer a decomposição em fatores primos, que é o que eu fiz aqui, ó. É exatamente o que foi feito nesse pedacinho. Eu decomponho esses valores em números primos, certo? A decomposição desses valores em números primos vai fazer com que eu encontre o primeiro múltiplo deles. E os próximos, quais são? Os próximos são numa razão crescente, numa progressão aritmética crescente, onde o primeiro termo é o, nesse caso, entre 4 e 10, o primeiro termo é o 20, o segundo é o 40, o terceiro é o 60, o quarto é o 80, o quinto é o 100, e assim por diante, sempre de 20 em 20, ok? Sempre de 20 em 20. Então, observa aqui que eu fiz uma decomposição em fatores primos muito parecida com a decomposição do MDC, certo? No final, eu multiplico, pegar uma canetinha de uma cor diferente, pegar um azul. No final, eu multiplico todos os valores primos encontrados. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 5 é igual ao MMC entre 4 e 10. Show de bola? Ok? Então, deixa eu apagar minha caneta, vamos mudar de página. Aí a gente tem outro exemplo, deixa eu tirar minha carinha para você enxergar melhor. Aí a gente tem outro exemplo, a gente está falando do MMC entre 6 e 14, eu fiz a decomposição em fatores primos e observe que o resultado final é nada mais, nada menos do que a multiplicação entre os números primos. 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42, certo? Do outro lado ali, a gente tem, cadê? Opa! Do outro lado ali, a gente tem a decomposição em fatores primos e o MMC é a multiplicação entre esses valorizinhos ali, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 24, tá bom? Só que tem atalhos, tem macete, vamos dizer assim, certo? Existe um modo prático para calcular a MMC. E esse modo prático ele passa por dois pontos, ok? O primeiro ponto, que é o nosso modo prático, é quando um dos valores é primo. A gente conheceu os números primos há 2 aulas atrás. Se você não lembra, volta e assiste essa aula de novo. A gente precisa gravar esses números primos, que a gente vai usar eles o resto da vida. Então, só vamos falar os números primos menores que 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. São os números primos menores que 20. Se no MMC eu tenho um número primo, vamos supor MMC entre dois valores, que é o que a gente está estudando, entre dois valores, um é primo, eu não preciso fazer a decomposição. O resultado vai ser a multiplicação entre eles. E é o que acontece aqui, ó. Minha canetinha. É o que acontece aqui, ó. Certo? Observa na letra A, é 2 e 9. Então, o resultado do MMC é a multiplicação de 2 com 9, dá 18. Observa na letra B, é 3 e 4. 3 é primo. Então, o resultado do MMC é 3 vezes o 4, dá 12. Letra C, 12 e 5. O resultado vai ser a multiplicação entre 12 e 5, vai dar 60. Letra D, 2 e 3. Os dois são primos. É só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Letra E, MMC entre 7 e 13. Os dois são primos. Basta multiplicar. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, quando um dos números é primo, o MMC é o produto entre esses dois valores. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. A próxima diz quando o menor número é divisor de outro valor. Então, ali eu tenho um exemplo com dois valores.
primeiro que aparece é 12 e 6. O 6 é divisor do 12. Então, se o 6 é divisor do 12, eu tiro o 6 da brincadeira. Quem é que sobra? O 12. Então, quem é a MMC? 12. A gente não precisa fazer conta, vai sobrar o 12. O mínimo múltiplo comum é 12. Ali embaixo, ó, meu MMC é entre 2 e 8. Quem é o menor? 2. Ah, ele é primo. Não importa, a gente está vendo em relação a divisor. 2 é divisor do 8, não é? Então, eu vou tirar o 2. Vou tirar o 2. Quem é que sobrou? O 8. Então, qual é o resultado do MMC? 8. Porque 8 é divisível por 2. E o divisor a gente corta. MMC entre 24 e 8. Quem é o menor? É o 8. Então, eu corto o 8 aqui, ó. Cortei o 8. Quem foi que sobrou? O 24. Porque 8 é divisor do 24. Então, eu tiro o 8. Sobrou 24. MMC 24. Letra D. 1, 2 e 4. Quem é o menor? 1. 1 é divisor de 2. Então, eu tiro 1. Sobrou o 2 e o 4. Quem é o menor agora? 2. 2 é divisor do 4. Então, eu tiro 2. Quem foi que sobrou? 4. MMC é 4. Eu não precisei decompor. Apesar de serem 3 valores, eu não preciso decompor. Letra E e última. 3, 5 e 30. Quem é o menor? 3. 3 é divisor do 5? Não. Mas é divisor do 30. Então, eu posso cortar o 3. 5 e 30. 5 é divisor do 30? É. Então, tiro o 5 também. Quem foi que sobrou? O 30. Meu MMC é 30. Ok, pessoal? Muito simples, não é? Então, a gente pode observar aqui que são macetinhos para a gente calcular MMC, tá bom? Para casa, eu vou deixar o exercício da página 103, tá bom? Façam com atenção, tá aqui, ó, a página. Façam com atenção. Esse daqui é o número do meu telefone, tá ali, ó, 75787350. Qualquer dúvida, liga. Qualquer dúvida, liga. Mas eu prefiro que você me chame no WhatsApp sem nenhum problema, tá bom? No WhatsApp é mais fácil da gente se comunicar. Você deixa lá seu recado, eu te respondo entre 9 e 5 da tarde e o mais rápido possível, tá bom? Não vou enrolar para te dar essa resposta. Agora eu vou te pedir um favor. No final desse, assim que você terminar de assistir esse vídeo, eu quero que você dê um pulinho no YouTube e coloque o seu nome lá nos comentários, só para eu saber que você assistiu. Então você vai colocar lá, por exemplo, vamos supor, a Isabela está assistindo o vídeo. Então, Isabela, você coloca lá, Isabela, tá bom? O Cauã assistiu o vídeo, vai lá e coloca, Cauã, só para saber quem assistiu. Muito obrigado por esse auxílio, um beijo no coração de todos, cuidem-se, fiquem em casa, calma, tudo isso vai passar, daqui a pouquinho a gente está na escola de novo. Tchau, tchau, pessoal, um abraço. Ih, esqueci de tirar a caneta.